A maioria das pessoas pensa que a pobreza é simplesmente a falta de uma pilha de notas na carteira. Estão errados. A pobreza não é um número, é uma força física, uma gravidade impiedosa que puxa você de volta para o chão toda vez que você tenta saltar. É um sistema de circuito fechado, desenhado para girar suas engrenagens até que você fique sem energia e aceite a derrota. Se você quer entender por que está travado, precisa parar de ler colunas de finanças e começar a estudar ciência de foguetes. Quando um foguete tenta deixar a Terra, ele luta contra uma força invisível. Para alcançar a órbita, ele precisa atingir o que chamamos de velocidade de escape. Se ele usar 99% do combustível necessário, ele não chega a 99% do caminho até a Lua. Ele sobe, desacelera e despenca, de volta ao solo, transformando-se em um monte de sucata cara. É exatamente isso que acontece com a classe trabalhadora. Você trabalha duro, economiza uns trocados, sente que está subindo a parede do buraco e então o pneu fura, o aluguel sobe, um dente inflama. A gravidade entra em ação e como você não atingiu a velocidade necessária para romper a órbita, você cai. E cai mais fundo, porque agora está exausto e desanimado. O que quase ninguém te conta é que o sistema cobra um imposto invisível por essa queda, o imposto da escassez. Há um estudo de Harvard que eu aprecio muito porque ele quantifica a tragédia humana. Ele descobriu que quando sua mente está consumida pelo estresse de como vou pagar o amanhã, seu QI efetivo cai 13 pontos. 13 pontos. Isso é a diferença entre uma pessoa funcional e alguém que opera como um alcoólatra. Você não está tomando decisões ruins porque é inerentemente estúpido. Você está operando com um processador danificado pelo estresse. Seu cérebro entra em modo de sobrevivência e, nesse modo, o futuro não existe. Só existe o agora. É por isso que ser pobre é, matematicamente, a coisa mais cara que existe. É a teoria das botas de Vimes. Um sujeito rico compra um par de botas de $50 que dura 10 anos. O sujeito que está lutando contra a gravidade só tem $10. Então, ele compra botas baratas, que estragam em 1 ano. Em uma década, o pobre gastou $100 e continuou com os pés molhados, enquanto o rico gastou 50 e ficou seco. O sistema te multa por não ter capital. Ele te cobra juros maiores porque você é um risco e te vende papel higiênico mais caro porque você não pode estocar o pacote grande. É uma corrida onde você carrega uma mochila de pedras enquanto os outros correm com o vento a favor. Para parar de sangrar, você precisa de uma margem de segurança, um pequeno colchão financeiro que proteja sua mente do choque da realidade. Mas o problema é que mesmo quando você entende a matemática, existe uma guerra química acontecendo dentro do seu crânio que te empurra para o erro. Vamos falar sobre a biologia da autossabotagem. Muitas pessoas adoram apontar o dedo para quem está na baixa renda e perguntar: se ele é pobre, por que tem o celular do ano? Por que gasta com tênis caros ou festas? É fácil julgar de fora, mas é um erro de análise brutal ignorar como o cérebro humano funciona sob pressão. Quando você está preso nesse ciclo, sua vida é uma sucessão de microtraumas. Seus níveis de cortisol, o hormônio do estresse, estão constantemente no teto. Você se sente pequeno, invisível e sufocado pela engrenagem. O seu cérebro não foi projetado para aguentar esse nível de estresse por muito tempo sem quebrar. Ele implora por alívio. Ele implora por uma vitória, por menor que seja. Então, quando você entra em uma loja e gasta o que não tem naquela bolsa de marca ou naquele objeto brilhante, você não está apenas fazendo uma compra ruim. Você está se automedicando. Aquele gasto gera uma descarga de dopamina que silencia a dor da sua realidade por alguns minutos. Naquele instante, você não se sente o sujeito que está perdendo a luta contra a gravidade. Você se sente alguém que importa. O problema é que esse é um remédio viciante e caro. A dopamina desaparece em 20 minutos, mas a dívida no cartão de crédito pode durar 20 anos. É aqui que reside a diferença fundamental
entre a mentalidade que constrói riqueza e a que perpetua a escassez. O homem que está preso na armadilha vê o dinheiro como uma forma de comprar prazer imediato para suportar a existência. O homem que entende a liberdade vê o dinheiro como uma forma de comprar tempo e autonomia. Se você recebe R$ 500 e a sua primeira pergunta é: o que eu posso comprar com isso? Você vai perder. Você está alimentando o monstro da dopamina enquanto deixa o seu futuro passar fome. O mundo moderno é uma imensa caixa de Skinner projetada para treinar você a apertar o botão do consumo toda vez que se sentir triste ou cansado. Para escapar, você precisa entrar no que eu chamo de modo monge. É uma reinicialização radical. Isso significa que, por um período, você terá que ser o sujeito mais chato da sua roda de amigos. Vai ter que cancelar as assinaturas inúteis, parar de comer fora e aprender a sentir prazer em ver o saldo daquela sua pequena margem de segurança crescer, em vez de sentir prazer em exibir um objeto que perde metade do valor assim que sai da loja. Você precisa trocar a dopamina da ostentação pela dopamina do controle. Quando você percebe que não precisa de um celular novo para validar sua existência, você se torna perigoso para o sistema. Você quebrou o vício do consumo e agora tem energia para enfrentar o próximo problema, o fato de que trabalhar mais nem sempre significa ganhar mais. Há uma mentira reconfortante que nos ensinam desde cedo. Trabalhe duro, faça horas extras e você vencerá. É uma lógica linear sedutora, mas na física da riqueza, o esforço linear raramente produz resultados exponenciais. Se você está apenas vendendo o seu tempo, você está participando de um jogo onde as regras foram escritas para você perder. O problema é simples e matemático. O seu tempo é finito. Você só tem 24 horas por dia e uma quantidade limitada de energia vital antes do seu corpo pedir trégua. Isso significa que a sua renda tem um teto físico, um limite que você nunca cruzará, não importa o quão pouco você durma. Enquanto a sua renda é limitada pelo relógio, as suas despesas e o sistema à sua volta não têm freios. É aqui que entra o assassino silencioso, a inflação. Eu a chamo de imposto sobre a esperança. Quando o governo imprime dinheiro e os preços sobem, o dono do negócio ajusta os preços no dia seguinte. Mas você tem que esperar meses ou anos para negociar um aumento de 5% que, quando chega, já foi engolido por uma alta de 10% no custo do pão, da gasolina e do aluguel. Se você vende apenas o seu tempo, você está a subir uma escada rolante que desce cada vez mais rápido. Correr mais não te leva ao topo, apenas te impede de cair mais depressa. Para quebrar essa corrente, você precisa parar de ser uma mercadoria e tornar-se um ativo. O mercado não paga pelo seu esforço. O mercado não quer saber se você suou ou chorou. O mercado paga pela raridade. Se o que você faz pode ser aprendido por um adolescente ou executado por um robô em poucas semanas, a sua renda será sempre de sobrevivência. A solução não é apenas aprender uma nova habilidade, mas sim o que eu chamo de skill stacking, o empilhamento de competências. Não tente ser o melhor contador do mundo ou o melhor designer. A competição no topo de uma única pirâmide é brutal e solitária. Em vez disso, seja muito bom em 2 ou 3 coisas que raramente se cruzam. Se você é um pedreiro que entende de vendas e gestão de projetos, você já não é mais um braço. Você é um empreiteiro. Se você é um administrador que domina ferramentas de automação e escrita persuasiva, você torna-se indispensável. Quando você combina habilidades, você cria um fosso de proteção em volta da sua renda. Você desvincula o que ganha das horas que passa na cadeira. Você precisa usar o tempo que recuperou no modo monge para construir essa raridade. Se você usar o seu tempo livre apenas para descansar para o dia seguinte, você continuará a ser uma peça substituível na máquina de outra pessoa. Mas cuidado, porque mesmo com as habilidades certas e a mente focada, existe uma força social invisível, composta pelas pessoas que você mais ama
que tentará puxar o seu foguete de volta para o solo antes mesmo do lançamento. Você pode ter a melhor estratégia do mundo e o motor mais potente, mas se estiver cercado de pessoas que aceitaram a derrota, você nunca sairá do chão. Existe uma verdade brutal na biologia humana. Somos máquinas de imitação. Temos algo em nossos cérebros, chamado neurônios espelho, que nos fazem copiar subconscientemente o comportamento, a linguagem e, o mais perigoso, a mentalidade das pessoas ao nosso redor. É a velha máxima. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se os seus 5 amigos mais próximos vivem reclamando do governo, da sorte ou dos ricos, você será o 6º a reclamar enquanto a vida passa. Isso nos leva ao que eu chamo de efeito do balde de caranguejos. É um fenômeno curioso. Se você colocar um único caranguejo em um balde, ele consegue escalar e sair. Mas se você colocar 10 e um tentar escapar, os outros 9 não vão deixá-lo partir. Eles vão agarrar as pernas dele e puxá-lo de volta para o fundo. Eles não fazem isso por vilania ou maldade consciente. Fazem isso porque o seu sucesso é um espelho que reflete o fracasso deles. A sua evolução dói na insegurança da tribo. Quando você começa o seu modo monge, quando para de gastar com bobagens e começa a estudar novas habilidades, os seus amigos não vão aplaudir. Eles vão dizer: "Por que você está se esforçando tanto? Relaxa, o jogo é marcado, ninguém vence." Esse é o som da gravidade social tentando te manter na órbita da mediocridade. A pobreza é muitas vezes uma cultura de vitimização compartilhada. É uma história reconfortante que diz que você não tem culpa de nada porque o sistema é injusto. Embora o sistema tenha, de fato, suas falhas matemáticas, aceitar essa história é como beber veneno esperando que o inimigo morra. Você se isenta de responsabilidade, mas permanece preso na gaiola. Para quebrar esse ciclo, você precisa de um isolamento implacável, mas não necessariamente físico. Eu não estou sugerindo que você abandone sua família ou seus amigos de infância com crueldade, mas você precisa proteger a sua mente. Você não pode se dar ao luxo de gastar 3 horas por dia ouvindo alguém destilar pessimismo. Você precisa encontrar uma nova tribo. E se não houver pessoas ricas e sábias no seu bairro, agradeça por viver na era da internet. Você pode escolher ser a média dos autores que lê e dos mentores que ouve. Quando você mergulha na biografia de um homem que construiu um império do nada, ou ouve as lições de alguém que domina o capital, você está hackeando seus neurônios espelho. Você está baixando um novo sistema operacional para o seu cérebro. Você está construindo uma vizinhança mental de alto nível dentro de um CEP de baixa renda. É essa nova mentalidade que permitirá que você suporte o calor do lançamento para finalmente atingir a região onde o esforço diminui e os resultados se multiplicam sozinhos. Chegamos ao ponto onde a física se transforma em mágica para quem observa de fora, mas em matemática pura para quem está no controle. Albert Einstein, um sujeito que entendia de realidade, dizia que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Se você está preso no ciclo da baixa renda, você está, infelizmente, do lado que paga. Você paga juros no cartão, juros no financiamento do carro, juros na falta de estoque. Você está tentando remar contra uma correnteza que é muito mais forte que os seus braços. A saída dessa armadilha exige que você atravesse uma linha invisível. No mundo das finanças, essa linha é a velocidade de escape. É o momento em que o seu capital para de ser algo que você gasta e passa a ser algo que trabalha. Mas para chegar lá, você precisa sobreviver aos 3 estágios do lançamento. O primeiro é a sobrevivência radical. É aqui que você usa o seu modo monge para estancar o sangramento, matando cada dívida de juros altos que suga o seu sangue. Sem isso, você está tentando encher um balde furado. O segundo estágio é a acumulação silenciosa. É a fase mais difícil,
porque é onde a maioria desiste. Você começa a investir pequenas quantias, podem ser 100, 200 reais, em ativos produtivos. No começo, o resultado é patético. Você olha para o saldo e vê que ganhou alguns centavos. É aqui que os caranguejos que mencionei antes riem de você. Mas o que eles não veem é que você está construindo uma bola de neve. Você não está comprando ações ou títulos. Você está comprando escravos financeiros que trabalharão por você enquanto você dorme, sem pedir aumento e sem reclamar do cansaço. O estágio final é a liberdade de órbita. É o momento em que os juros gerados pelos seus ativos cobrem as suas necessidades básicas de sobrevivência. Quando isso acontece, a gravidade perde o poder sobre você. Você não trabalha mais porque precisa evitar a fome. Você trabalha porque escolheu exercer sua vocação. O atrito do mundo desaparece. O ruído das contas atrasadas silencia. E pela primeira vez na vida você pode realmente voar. Você rompeu a barreira da escassez. Olhe ao seu redor. A porta da gaiola sempre esteve aberta, mas ela é protegida por guardas internos. O seu medo, a sua sede por dopamina barata e a opinião de pessoas que já desistiram. Escapar da pobreza não é um evento de sorte, é uma obra de engenharia mental e disciplina férrea. O sistema quer que você continue sendo um consumidor ansioso, mas a física está à sua disposição se você tiver a coragem de suportar o calor do lançamento. O mapa está na sua mão. Agora, ou você assume o controle do seu motor, ou aceita que a gravidade decida o seu destino. A escolha, como sempre foi, é apenas sua.